tarde, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Estão todo mundo me ouvindo bem? Então, uma pequena correção já de início, é que a aula passada eu falei que era o capítulo 4, mas na verdade é o capítulo 3, né? Só o número do capítulo que eu errei mesmo, por engano. A aula passada e essa aula nós estamos tratando do capítulo 3, do livro Razão para Crer, né? Do R.C. Sproul. E esse capítulo trata dessa pergunta, né? O que acontece com os pagãos inocentes que nunca ouviram falar do Evangelho? Eu dividi essa aula em alguns tópicos, em 8 tópicos e esse 9 que é o extra, né? E aí na aula passada tratei dos 4 primeiros, analisando a pergunta, o conhecimento universal de Deus, a distorção universal do conhecimento de Deus, a maldade universal humana. E agora eu vou tratar dos 4 últimos, mais o 9 que é o extra, né? Então a justiça universal de Deus, a mensagem de salvação universal, o Redentor universal, os mensageiros universais. Eu enfatizei essa questão universal para falar que isso aplica a todo mundo, não só aos pagãos, mas também à igreja e a todas as pessoas, né? E tem as reflexões extras. Então vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Nós analisamos a pergunta, né? E dividimos ela em 2 pressupostos, porque todas essas perguntas geralmente elas carregam algum pressuposto que é assumido e que não é contestado. Então, quando fazem a pergunta aos cristãos, o que acontece com os pagãos inocentes que nunca ouviram falar do Evangelho, eles estão pressupondo que esses pagãos são realmente ignorantes, né, quanto à verdade, quanto ao Evangelho, e que essas pessoas são inocentes, né? E a gente tratou dos 2 pressupostos. Então, a gente começou tratando do primeiro, falando do conhecimento universal de Deus, né? O conhecimento que Deus infunde em todas as pessoas sobre Ele. Todas as pessoas têm alguma noção de Deus. Essa noção é dada a elas por Deus através da revelação geral, presente na natureza, e de um conhecimento inato, né? Sensus divinitatis, que é o termo criado por Calvino. Nós vimos também que o ateísmo só existe na esfera prática, né? Nenhum ateu ele é 100% coerente, né? Intelectualmente. No coração, todos os ateus têm um Deus falso para si, que colocam no lugar do Deus verdadeiro. Então, todo ateu, por mais que ele diga que ele não crê em Deus, ele vai ter que colocar alguma coisa no lugar de Deus em seu coração. Você tem exemplos dos cientistas famosos, ateístas, né? Então, o Carl Sagan, o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, todos eles falam do universo com os olhos brilhando, assim, falando como se o universo fosse de fato o Deus deles, né? Porque eles acham que o universo é que detém o poder sobre o destino de todas as pessoas e todas as coisas. Se você analisar bem, para eles o universo é Deus. É por isso que você vê na teologia essa acusação ao ateísmo de que os ateus são na verdade panteístas. O panteísmo é essa ideia de que o mundo e Deus são indistinguíveis ou são a mesma coisa, um está ligado ao outro, né? Essa noção é chamada de panteísmo. E ao longo da história da igreja você vai ver essa acusação vinda de diversas correntes teológicas, né? Nós vimos também a distorção universal do conhecimento de Deus, né? Que apesar desse conhecimento de Deus estar infuso nos seres humanos, em todas as pessoas, os seres humanos distorcem esse conhecimento. As religiões mais comuns que a gente vê na humanidade ao longo da história, né, são politeístas, panteístas ou animistas, né? Eu dei as definições dessas 3 correntes, né? O politeísmo é a noção de vários deuses, né, como o hinduísmo. O panteísmo é a noção de que, como eu falei antes, o universo ou o mundo e Deus são a mesma coisa, ou são indistinguíveis ou estão ligados. E o animismo é uma forma bem primitiva de panteísmo, digamos assim, uma forma bem primitiva de religião, que é a ideia de que os seres não humanos, as coisas não humanas, como pedras, animais, folhas e a natureza em geral, é movida por uma energia mística, uma energia espiritual, né? Então é parecido com o animismo, mas é uma versão muito primitiva. Você não tem uma noção de divindade composta aí, né, completa na cabeça, mas você já tem essa ideia de energia mística, né, de divinização das coisas. Mas todas essas noções são distorções, né, da crença natural e universal de um ser supremo e absoluto que governa, conhece tudo e julgará as nossas ações. Essa é a definição básica de Deus para a humanidade. E com a queda, o conhecimento de Deus é distorcido ou não adquirido, né? Porque nem todo conhecimento de Deus ele é inato. Se ele fosse, todo mundo pensaria igual, mas não é. Há uma parte desse conhecimento está na revelação geral e é necessário razão, é necessário aprender esse conhecimento, observar e entender. E a gente viu, tratando no segundo pressuposto, a maldade universal humana, né? Que a gente viu que o pecado original corrompeu a natureza de Adão, e por sermos todos descendentes dele e por ele ser nosso representante, estamos igualmente corrompidos e culpados dessa corrupção. Então o pecado original ele mostra que todos os seres humanos são culpados. Não existe um pagão inocente, porque todo pagão carrega em si o pecado original.
Nenhum ser humano é completamente inocente, como eu falei. Os recém-nascidos, mesmo não tendo cometido pecados atuais, né? O pecado atual é apenas a diferença do pecado original. O pecado original, o pecado de cada um cometeu o primeiro pecado, e o pecado atual são os nossos pecados, né? Então é possível que uma pessoa não tenha pecados atuais, no caso dos recém-nascidos que morreram logo após o parto, eles não chegaram a pecar, mas eles têm o pecado original. Então ainda assim eles são culpados, né? Eles são culpados e totalmente corrompidos. A gente viu que o pecado original corrompe o homem em todas as suas faculdades mentais, no seu coração, na sua mente, na sua alma, em todos os aspectos do ser humano. É depravação total. Não quer dizer que o homem ele é totalmente depravado no sentido de ele faz o mal o tempo todo, busca o mal o tempo todo, mas é que todo o ser do ser humano está corrompido pelo mal. Então, somente o bem absoluto agrada a Deus, e esse bem absoluto não é mais alcançado e nem desejado pelo homem. Como o homem está totalmente corrompido, toda ação que ele faz é manchada de alguma forma pelo mal, não é totalmente boa, e aí Deus não se agrada totalmente dessa ação, não é completamente boa. Até o bem incompleto que o homem busca, ele não cumpre o tempo todo, né? Ou seja, nós temos uma ética pessoal, né? Seja ela qual for, de qual religião for, essa ética vai ter alguma parte de bondade, e essa bondade a gente não vai conseguir seguir totalmente. Então, o melhor budista não conseguiu seguir o budismo da melhor forma, o melhor hinduísta não consegue seguir o hinduísmo da melhor forma, o melhor taoísta não consegue seguir o taoísmo da melhor forma, porque todas essas éticas, por melhores que sejam, o bem que está nelas, as pessoas não vão conseguir seguir esse bem o tempo todo. Todo mundo tropeçou em todos os pecados em algum momento na vida, em todos os mandamentos, né, da Bíblia, em algum momento da vida. O homem não é julgado por não conseguir fazer o impossível, mas por não querer fazer aquilo que é possível. Ou seja, Deus está cobrando algo da gente que é impossível? Como assim? E aí eu citei o Bavinck na aula passada. O Bavinck fez uma analogia que assim, Deus não está cobrando da gente que a gente alcance o céu com os braços. Ele está cobrando da gente que a gente faça o bem, e a gente não quer. Então é impossível para a gente fazer o bem, não porque a gente não consegue, a gente tem a capacidade física, mental de fazer, mas a gente não tem a vontade, a gente não tem a capacidade moral de fazer, a gente não tem o desejo. Então alguém chega para a gente pedindo dinheiro, realmente necessitado, a gente não ajuda porque a gente não quer, não é porque a gente não tem o dinheiro ou não tem os braços e as mãos para dar a moeda para essa pessoa, né? Então é a incapacidade moral e não física, né? Não é uma incapacidade impossível teoricamente de fazer. E agora a gente vai tratar do tema da aula realmente, que é a justiça universal de Deus, né? Então a pergunta inicial que eu faço é: por que Deus pune o pecado e o pecador, né? Por que é feita essa punição? Por que Deus não pode deixar de punir? Por que a gente vai tratar também dessas perguntas? E aí, citando o primeiro teólogo, né, que eu citei na aula passada também, o Bavinck, ele fala que a retribuição é o princípio e o padrão da punição ao longo de toda a Escritura. Isso se expressa especialmente nessas três coisas: a pessoa culpada de forma nenhuma pode ser considerada inocente, o justo não pode ser condenado, e os direitos do pobre, do oprimido, do diarista, da viúva e do órfão especialmente não podem ser pervertidos, mas ao contrário, devem ser mantidos para sua proteção e apoio, né? E a gente vê algumas noções humanistas, né, algumas noções novas sobre justiça, né? E a noção clássica de justiça é dar a cada um o que lhe é devido, o que é digno, né? É a noção básica de justiça. E o que existe hoje em dia são noções novas que dizem assim, que a punição é algo atrasado, né? E que o correto seria tratar o erro ou o pecado ou a imoralidade como uma doença. Mas quando você faz isso, você tira a responsabilidade, você tira a culpa, você tira o raciocínio, você tira toda a racionalidade das ações humanas. Você deixa o homem equivalente a uma máquina. É um ser humano que age pela própria natureza e não pensa em mais nada, não escolhe nada, não deseja nada. E não é assim que nós vemos na Escritura, né? Não é assim que nós vemos na história da humanidade. A maioria das civilizações, eu diria que todas, tem essa noção básica de que o erro merece punição. A noção de graça na teologia, ela requer isso, né? Essa ideia de que o pecado merece punição. E na Bíblia isso está claro em várias passagens, como ele cita aí. Ele continua: tudo isso está fundamentado no fato de que Deus é o Deus de justiça e retidão, e de que nenhuma forma inocente o culpado, mas é misericordioso, gracioso e tardio para se irar, e sustenta o direito do pobre, do aflito, da viúva e do órfão. Ele, por isso, ameaça punir o pecado e determina a medida da punição de acordo com a natureza da ofensa. Ele paga a cada um de acordo com seus próprios atos, né? Ou seja, Deus, ele fundamenta a sua punição do pecado na sua própria natureza, né? Deus pune o pecado porque Deus é justo.
por ele ser justo, ele tem que manter essa ordem que ele criou, ele tem que governar o mundo que ele criou, né, que ele reina. E aí eu lembro também de algumas questões filosóficas antigas, né? Existe um dilema antigo que é o dilema de Eutífron, que leu Platão, já deve ter lido esse dilema, que é aquela ideia de que assim, algo é bom porque Deus ordena que seja bom, ou Deus ordena algo porque é bom, né? É um dilema porque qualquer uma das escolhas que você pegar vai ser ruim, porque se algo é bom porque Deus disse que é bom, quer dizer que Deus pode dizer outra coisa é boa, o oposto daquilo ser bom e vai passar a ser bom. Quer dizer que o bom, o mal, o bem e o mal, né, não são absolutos. E o outro lado do dilema é, se Deus ordena algo porque é bom, quer dizer que Deus não tem nenhum papel em definir o que é bem ou o que é mal. E não é assim que nós entendemos na teologia. A gente entende que a bondade e a maldade estão fundamentadas no caráter de Deus. Então, algo é bom porque Deus é bom. Então, Deus é a bondade, o caráter de Deus, que é absoluto, imutável, perfeito, ele é que define o que é bem e o que é mal, né? E é o que Bavinck diz aqui, está fundamentado no fato que Deus é o Deus de justiça e retidão, né? Então, esse é o caráter imutável da justiça cristã, né? A próxima pergunta: por que Deus não pode deixar de punir o pecado, né? Se Deus é perfeito, se Deus é completo, é imutável e tal, por que ele simplesmente não decide parar de punir? Porque ele não pode simplesmente deixar de punir o pecado? Porque ele não pode ignorar ou decidir perdoar em um sentido mais simples, né? E simplesmente ignorar, ou fingir que nunca aconteceu? Por que ele não pode? E aí eu cito Turretini, né? Que ele fala: se em Deus se faz necessário ódio ao pecado, a justiça é igualmente necessária, porque o ódio ao pecado é decorrente da vontade de castigá-lo, o que não pode falhar naquele que não é destituído de poder. De fato, pode haver em nós frequente aversão sem punição por falta de poder, ou porque a vingança não pertence às pessoas privadas, porém está entregue aos governantes e aos magistrados. Em Deus o caso é diferente, uma vez que se acha munido do mais elevado poder e autoridade. Então, se Deus é bom, ele odeia a maldade, né? E se Deus odeia a maldade, ele vai agir em relação a essa maldade, né? Se Deus não age, ele está agindo em contrariedade à sua natureza, né? E aí Deus tem o total poder para agir sobre isso. Então, quando ele deixa de agir, ele não deixa de agir porque ele não pôde, mas porque ele quis, e ele tem algo a fazer ainda sobre isso. Ele não vai deixar de agir sobre nenhuma ação humana feita na história, nenhuma ação má, nenhum pecado na história vai deixar de ter uma resposta de Deus, né? E aí o Turretini fala em relação a nós não temos poder para agir em relação às falhas que são feitas contra nós, aos erros cometidos contra nós, ora porque nós não temos poder, ora porque não cabe a nós. Então, assim, às vezes, se alguém vem e rouba algo de nós, né, nós não temos o poder nem a autoridade de punir aquela pessoa conforme nós queremos, né? Esse dever é designado aos magistrados, ao governo, né, que tem que fazer. Nem sempre ele faz, mas o dever é do governo fazer isso, em punir o mal e recompensar o bom, né? Então, ora, ainda que ao deixar de punir o pecado, Deus a ninguém prejudicaria fora de seu próprio ser, ele faria a sua justiça, a qual não deve ser ofendida com impunidade. Ele injuriaria as leis que ele mesmo decretou, cuja majestade não deve ser maculada. Ele injuriaria o bem público, do qual ele é o guarda e administrador. Ele não pode negar a si próprio ou despir-se de domínio natural que exerce sobre as criaturas que, não obstante, se fizesse, não prejudicaria ninguém. Então, mesmo que Deus decidisse não punir, ninguém seria de fato prejudicado por Deus em relação a isso, porque, vamos dizer assim, Deus não seria obrigado, né, porque ele não tem ninguém a responder, mas ele deixaria de cumprir com a própria palavra. Então, se Deus criou um universo para seguir uma lei, e essa lei não é cumprida, Deus não está cumprindo a própria lei, Deus não está agindo de acordo com o que ele mesmo disse. Então ele seria mentiroso, ele seria impotente, né? E não é isso que a gente vê. Deus age sobre todas as coisas, Deus responde, né? Deus pune o pecado, né? E ele não deixa mesmo que ele não viesse a prejudicar a si mesmo, mas ele deixaria a sua criação entregue a ela mesma, né? A sua criação entregue ao mal. E isso ele não quer, porque ele é um Deus bom, um Deus que se importa com aquilo que ele criou, né? E a próxima pergunta: então Deus precisa punir o pecado? Deus não tem liberdade? Quer dizer que se alguém faz uma maldade, Deus é obrigado a punir aquela pessoa todo o tempo? Quer dizer que quem comete um pecado está de alguma forma controlando Deus? Ou Deus tem algo a dizer sobre quem ele vai punir, quem ele não vai punir?
Porque se Deus é justo e Ele tem que agir com justiça o tempo todo, por que Ele não pune a nós o tempo todo? Por que Ele não aniquila o universo nesse exato momento? Já que todo mundo é pecador, o universo está caído, corrompido, por que Deus não faz isso se Ele é justo? E aí Turretini, ele responde, né? Uma coisa é punir os pecados com base na necessidade física, tal como existe no fogo que queima. Outra é agir assim com base na necessidade moral e racional. Se Deus punisse o pecado em consciência com a primeira, ou seja, com a necessidade física, é verdade que Ele sempre agiria da mesma maneira, puniria igualmente e o quanto pudesse. Mas isso não vale para a necessidade moral, porque o exercício desse atributo depende da sapientíssima vontade de Deus, que, na aplicação do castigo, pode, segundo a moderação, usar várias modificações sem detrimento. Ou seja, Deus não é obrigado a punir agora todo o pecado que já aconteceu, porque Ele pode punir depois de uma forma tão justa quanto se Ele punisse agora. Então, nós temos essa limitação, né? Se alguém rouba a nossa casa e nós vamos atrás e investigamos o crime, não conseguimos solucionar ou não conseguimos punir, e aí de repente aquela pessoa morre, para a justiça humana, essa pessoa morreu sem ser impune, sem ser punida, né? Morreu impune. Então nós vemos aí vários casos de ditaduras que morreram sem sofrer 1/10 daquilo que eles causaram de sofrimento, né? Stalin morreu em seu palácio lá na Rússia. Hitler se suicidou sem ter sido punido pelos governos, né, no meio da guerra. Outros assassinos e genocidas na história morreram também na paz dos seus lares, né? E aí a justiça humana nesse sentido falhou. Mas Deus não é obrigado a se limitar pela justiça humana, e Deus não é obrigado a punir agora. Deus consegue pagar com juros, né, digamos assim, a punição que é devida a cada um, sem desequilibrar em nada a sua justiça e o universo, porque para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Deus vê todo o universo em um golpe de vista, né? O ontem e o hoje para Deus é a mesma coisa. Então Deus punir agora, Deus punir depois, tanto faz. Ele consegue, como eu fiz essa analogia com a economia, né? Fazer, se eu deixei de punir agora, eu vou punir depois. Para ser justo tem que ser assim. Nós não sabemos, não fazemos ideia de como é essa punição que Deus faz depois, né? Como ela é administrada, mas todas as ações, tudo que há de mal no mundo, Deus fala que vai responder, que vai pôr sobre a sua justiça, né? Ou na justiça, né, punitiva, ou perdoando, né, colocando essa justiça em cima de Jesus Cristo, que é o que acontece com a igreja, né? A igreja tem os seus pecados perdoados, mas a punição pelos pecados da igreja, ela é feita em cima de Jesus Cristo, né? A justiça que Jesus Cristo sofreu. E todo pecado merece a morte, né? Esse é outro tema, porque se o pagão, né, a gente viu que o pagão ele não é ignorante, a gente viu que o pagão não é inocente, a gente viu que o pagão ele é mau, ele pune, ele peca o tempo todo, ele erra o tempo todo, e mesmo quando ele faz o bem, não é um bem total, não é um bem completo. Por que ele precisa ir para o inferno se ele cometeu só os pecados mais básicos, digamos assim, alguém que viveu pouco tempo e fez o mínimo de maldade possível? Por que essa pessoa merece a morte, né? E aí Bavinck fala: todo pecado merece a morte, morte em sua totalidade e plenitude. Todas as outras punições que entraram em vigor foram pronunciadas depois da queda, tais como vergonha, medo, ocultamento à presença de Deus, a maldição pronunciada sobre a serpente e a terra, e assim por diante. Embora de fato sejam punições, também pressupõe que Deus não cumpriu imediatamente a sua ameaça. Deus ainda tem outro plano para a humanidade e o mundo, e portanto, em sua paciência e compaixão, permite que eles existam. Neles certamente a graça de Deus ganha expressão, mas também sua justiça. Então nós vemos que todo pecado merece a morte, porque o primeiro pecado Deus já deu essa sentença, né? No dia que vocês pecarem, vocês morrerão. E por que Adão e Eva não morreram imediatamente, né? Em certo sentido eles morreram, eles tiveram a morte espiritual. A partir daqueles momentos eles estavam separados de Deus, eles pecaram, e aí entre eles e Deus havia esse abismo intransponível da injustiça, né? Deus é justo e eles são injustos, Deus é puro e nós somos impuros, né? Nós somos corruptos, e aí nós não alcançamos mais a Deus, né? E essa punição passou a valer imediatamente. Assim que Adão pecou, ele teve ciência de que ele estava nu, que ele tinha feito algo errado, ele se escondeu, ele ficou com vergonha, ele passou a ter doença, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, né? Então a punição passou a valer imediatamente. Mas Deus não quis punir imediatamente, porque ele tinha um segundo plano, né? Ele tinha um plano de redenção, né? O descendente da mulher viria, né? Então Deus não quis punir pela sua misericórdia, né?
e a sua misericórdia não é em detrimento da sua justiça. Elas não são opostas no sentido de que ou Deus é misericordioso ou Ele é justo. Ele pode ser ambos, porque Ele realiza a misericórdia de uma forma e realiza a justiça de outra, né? Então, eu vi a outra analogia também do Retini, que ele falou que Deus é justo e misericordioso da mesma forma que o sol endurece o barro e amolece a cera, né? Para o justo, Deus é misericordioso porque Ele perdoa e coloca a justiça em cima de Cristo, e para o injusto, o não eleito, Deus é justo, plenamente justo, e Ele exerce a sua justiça de forma plena, né, sobre aquela pessoa, em forma de punição, né? Essa noção de justiça tem que ficar bem clara, porque, como eu falei antes, essa ideia de que justiça moderna, de que a justiça deve ser reparativa, né, em todos os casos e não punitiva, né, ela é muito comum hoje em dia. Mas se você olhar, mesmo essas pessoas mais reparativas, mais abolicionistas penais, né, elas têm aqueles pecados, aqueles erros que elas consideram imperdoáveis, que elas acham que aqui não tem como reparar. Então, a pessoa que acha que não deve mais prender, vamos supor, por roubo, por furto, por assassinato, ela acha que se deve prender por ser nazista, vamos supor, por ser racista, por ser, entendeu? Se você investigar, você olhar, dentro do coração dela existe aquela listinha de pecados imperdoáveis, que ela sabe que a justiça naquele caso é a punição, não é a reparação. Então, essa noção de justiça está enraizada em todos nós. Todo mundo sabe que se a gente faz algo errado, a gente merece uma punição. Então, revisando aqui esse ponto, Deus é justo e por isso deve dar a cada um o que lhe é digno, né? A noção básica de justiça. Deus não tratará ninguém de forma injusta, né? Se houver realmente um pagão inocente, Deus não condenará esse pagão. A questão é se há algum inocente, e a gente viu que não há, né? Da mesma forma, por Deus ser justo, não deixará nenhum pecador sair impune pelos seus atos ou receber punição desproporcional aos pecados cometidos. Na Bíblia a gente vê essa ideia de que o céu e o inferno, eles têm hierarquias, eles têm distinções de punição, né? A gente vê Jesus falando do menor no reino dos céus. A gente vê Paulo falando que quem peca com lei recebe mais açoites do que quem peca sem a lei, né, sem saber a lei. Então existe esses níveis de punição e de recompensa. Nós não sabemos, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre como isso acontece, né, no pós a morte, mas isso está na Bíblia. Deus é justo, Ele pune e recompensa de acordo com as nossas ações, né? Quem fez pouco mal vai ser pouco punido, quem fez mal vai ser mais punido. Cada um será julgado de acordo com o seu conhecimento. Alguém que não conhecia a lei de Deus e erra e pecou nessa lei, Deus pune menos, como eu falei, do que se alguém conhecesse essa lei. Então a gente vê na história de Israel, por exemplo, Deus esperando um tempo até decidir punir os cananitas, né? Espera a medida deles chegarem para exercer a justiça. E quando Israel peca, a justiça vem imediatamente. Então a gente vê os cananeus ali, idólatras, adorando os seus deuses falsos ali, e Deus esperou um período, mas quando Israel fez o bezerro de ouro, Deus imediatamente puniu Israel, porque Israel conhecia a lei, Israel viu todos os milagres que Deus fez, Israel acompanhou toda a libertação do Egito, e ainda assim pecou. Quer dizer, a responsabilidade é muito maior, e Deus pune muito mais gravemente quem conhece a lei e peca, né? Então o conhecimento é de fato algo que faz diferença na hora de punir. O próximo ponto é a mensagem de salvação universal. Esses próximos pontos eu vou passar mais brevemente, porque são pontos mais conhecidos e mais fáceis, né? E tem a ver mais com o evangelho de salvação do que com a pergunta de fato, né, do capítulo. Então a mensagem de salvação universal, né? Por que o pagão precisa ouvir o evangelho? Como é que a gente sabe que o evangelho é apropriado ao pagão, né? O evangelho é o mesmo para todos os povos, tribos, nações e etnias. Então o evangelho não vai requerer de um chinês que ele se comporte como americano, ou que ele se comporte como italiano. Ele não vai mudar o modo cultural do chinês de viver, a não ser que esse modo cultural, de alguma forma, entre em conflito com a lei de Deus, né? Mas de forma meramente cultural, de culinária, por exemplo, vestimenta ou tudo mais, o evangelho não tem nada a dizer sobre isso. Ele é universal, é uma mensagem de salvação para todos os povos, né? Os judeus tentaram no começo limitar, né, o evangelho aos costumes judaicos, e Paulo escreveu umas 3 ou 4 cartas só criticando essa noção, né? É uma noção muito criticada por Paulo, essa restrição do evangelho aos judeus, né? Não há uma relação especial entre Deus e qualquer povo hoje presente no planeta. Nenhum é mais ou menos favorecido por Deus. Então essa história de que Israel, né, é um povo especial não é verdade, né? Israel é um povo de Deus, assim como qualquer outro povo.
Israel deve obedecer a Cristo da mesma forma que todos os povos hoje devem. O que a Bíblia fala a respeito de Israel é o que a Bíblia fala a respeito de todos os povos. Deus vai salvar Israel, assim como Deus vai salvar a Itália, Deus vai salvar a Espanha, Deus vai salvar o Brasil. Todos os povos vão ter representantes das suas nações entre o povo de Deus na igreja, né? Então, o Redentor universal. Por que Jesus? Por que não Confúcio, né, para salvar o povo, né, que acredita em Confúcio? Porque Cristo, por ser o homem perfeito, é capaz de redimir toda a raça humana do pecado original, não importa qual etnia, nação, língua. Então, Cristo é o único ser humano que nunca pecou e que está livre do pecado original. Confúcio não é assim, Maomé não é assim, nenhum outro profeta de outra religião não é assim, Buda também não foi assim. Como a gente viu, a bondade que eles pensavam seguir, que eles tentavam seguir, eles não seguiram perfeitamente. Por ser Deus, por Jesus ser Deus, pode usar misericórdia, justiça, governar e reinar sobre tudo e sobre todos, né? Em Adão todos pecaram, pois todos são descendentes de Adão. E em Cristo, o novo Adão, todos os seus descendentes são limpos do pecado, né? Então, Cristo é esse novo Adão, esse novo representante, e para você ser salvo por ele, você tem que seguir a ele, né? Ser parte da sua nação, ele ser o seu governante, né? Ele ser o seu pai espiritual, digamos assim. Tem que entrar nessa linhagem de descendentes de Cristo para ser salvo por ele, né? Os mensageiros universais, né? A igreja, assim como o pecado entrou no mundo através do homem, a salvação também veio ao mundo através do homem. Adão pecou, Cristo não pecou, né? Adão, ele espalhou a sua descendência, né, através das suas gerações, e Cristo espalhou a sua descendência através da igreja, né? Então Deus quis, dessa forma poética, digamos assim, restaurar no mundo da mesma forma com que ele caiu. Então, através de um homem imperfeito, ele restaurou o homem imperfeito, né? Ao invés de se propagar através do nascimento natural, como eu falei, a salvação se propaga através do nascimento espiritual, o novo nascimento em Cristo, né? Somente os filhos espirituais de Deus podem gerar outros filhos espirituais, a igreja. É interessante como Deus, ele escolhe, né, que a igreja participe. Ele escolhe que o ser humano participe dos seus planos também de salvação. Ele não quer agir, né, de forma mágica e simplesmente salvar todo mundo, ou restaurar o mundo, né, destruindo tudo ou restaurando tudo. Ele decide que o ser humano deve participar dessa ação também, né? Isso me lembra muito do Senhor dos Anéis, né, porque o Senhor dos Anéis foi feito nessa ideia, seguindo a ideia da teologia cristã. E aí, no Senhor dos Anéis, a divindade do Senhor dos Anéis escolhe os menores daquela história, né, os hobbits, para salvar, né, o universo daquele livro, né? E é bem interessante porque Deus também escolhe. Os seres humanos são as menores, talvez, de suas criaturas. A gente não tem a força dos animais, a gente não tem pelos, né, para se proteger do frio, nem se protege direito do calor. A gente não tem a velocidade de outros animais, a gente não tem o poder dos anjos, mas Deus escolheu a gente, né, para fazer parte dessa história de redenção de todo o universo, não só da raça humana, porque ao pregar o evangelho a gente prega a mensagem de salvação de todo o universo, não só da raça humana, que a gente vê na Bíblia que toda a criação geme em dores de parto, né? Então, agora as reflexões extras, né, com algumas perguntas. Então, a primeira é: Deus pode ter se revelado a um pagão nas Américas antes da chegada da igreja? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Se alguém tiver algum palpite, se pode ou não, se isso aconteceu ou não, o que vocês acham? Eu acho interessante, né? Tem uma visão, tem uma história dos católicos que eles dizem que Tomé veio nas Américas, né, antes de Colombo. Ele foi transportado para cá e pregou o evangelho aos índios, né, aos indígenas e tal. É uma história muito esquisita, para dizer o mínimo, né? Mas é uma história que existe, né? E é oficial, né, digamos assim, na teologia católica, né? Assim, tem a ver com a história de santo, né? Com essas visões a gente sabe que esse misticismo é muito mais comum no catolicismo do que no nosso meio. Mas eu acho interessante também duas passagens da Escritura, que é a conversão do etíope eunuco, né, e a conversão de Paulo. Como é que o etíope eunuco o que ele estava fazendo ali? Ele estava caminhando, né, e de repente Filipe chega para ele, prega o evangelho. Ele estava lendo o texto de Isaías, né? Como eu vou entender se ninguém me explicar, né? E aí Filipe chega para ele e prega o evangelho, e a Bíblia fala que foi o Espírito de Deus que levou ele para lá, né? Assim, Filipe foi até ele, mas depois a Bíblia fala que Filipe foi arrebatado, né? Então, se pode na volta, por que não pode na ida, né? Então, como é que a gente sabe que em algum momento aqui na história das Américas não houve uma evangelização, em algum momento, mesmo que breve, né, feita dessa forma, que não está registrada na Bíblia, né?
O Evangelho de João diz que foi feito muito mais milagres, né, do que está escrito ali. Então eu acho possível, né, eu gosto de ter essa especulação, né, ainda mais se a gente pensar que assim, quando os europeus chegaram aqui, muitos dos povos estavam completamente dizimados pela doença. Eles chegaram aqui, acharam que era um continente vazio, mas que na verdade havia milhões de pessoas aqui. A questão é que entre o primeiro contato, quando Colombo chegou, e depois, uns 30 anos depois, quando houve de fato a colonização, mais de 90% da população aqui foi dizimada pelas doenças, né? E como é que ficou esses povos, né? A gente crê que vai ter povos de todas as nações e tribos no céu, né? Então eu tenho essa esperança e essa ideia de que em algum momento houve, talvez, algum milagre de Deus, né, em relação a isso, a pregar o Evangelho aqui, antes que houvesse essa perda humana, né, grave aqui. E que também a conversão de Paulo foi algo interessante também em relação a essa participação humana, porque Paulo estava indo perseguir os cristãos. De repente Jesus aparece para ele, se revela e se mostra: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E aí Paulo tem aquela visão, ele cai em terra e fica cego, né, até ser levado a Damasco. E o interessante é que Jesus ele não prega o Evangelho, né, para Paulo, ele deixa que os discípulos preguem para ele. Ele diz: vai para a casa de Ananias, ele vai para lá e ouve o Evangelho da boca de pessoas, né? Ele não ouve da boca de Cristo, que seria o mais perfeito professor de Evangelho da história, né? Ele prefere que seja ensinado pelos discípulos, vai e aprende com eles, né? Então essa é a ordem que Deus deixou para a igreja, né? Então assim, embora a gente especule que possa ter acontecido, essa não é a forma normativa de Deus agir, né? Então se houve, foi exceção, né? A gente não sabe, né? A Bíblia não diz, mas se houve, foi exceção, não é a regra. A outra pergunta é uma reflexão, né, em relação a por que a gente erra o tempo todo. Eu faço esse exercício de pensamento, né? O pagão que oferece sacrifício a seu Deus, né, vamos pensar naquele pagão da mitologia nórdica, né, que está ali na Noruega antiga, antes do Evangelho chegar ali, fazendo sua oferenda, né, de sacrifício para algum dos deuses ali, para que não haja uma praga, né? Mas aí um dia ele decide não fazer isso, ele está com preguiça, sei lá, e aí ele não quer subir a montanha para fazer lá o seu sacrifício, né? Ele decide não fazer. E aí ele pecou ou não em relação a isso? Ele deixou de fazer o sacrifício, né, dele para o seu Deus. Ele deixou de pecar? Como é que fica essa questão? E aí eu trago essa reflexão para ilustrar como é que a moralidade age na nossa cabeça, né? A gente responde à moralidade pela nossa consciência. Então tudo que a gente sabe de certo e errado, a gente conhece pela nossa consciência. Não é simplesmente Deus que chega e diz: isso é certo e isso é errado. Não, a nossa consciência diz. E algumas vezes ela está certa, está de acordo com os mandamentos de Deus, algumas vezes não. Então nesse caso, a consciência daquele pagão dizia para ele fazer a oferta lá para aquele Deus dele, senão a praga iria destruir a sua terra. Mas ele desobedeceu sua consciência e deixou de fazer por preguiça. Ele pecou também. Então, deixando de fazer a oferta, ele também pecou por causa de preguiça, porque ele não seguiu aquela consciência que ele tinha de fazer o que era certo. Se ele seguisse, ele iria pecar também por adorar um Deus falso, mas seria um pecado menor, porque ele estaria fazendo algo que ele consideraria certo, embora com um fim errado, né? Ele estaria destinando a sua oferta, o seu sacrifício a um Deus falso, né? Então vamos usar uma ilustração. Se alguém dissesse a você, né, que você, ao apertar um botão, né, digamos assim, a fazer alguma ação, iria cometer um crime, né, iria depositar muito dinheiro na sua conta, e você apertasse o botão, para todos os efeitos, para você acreditou naquela palavra, né, você fez aquilo, né, e você esperou que, fazendo aquilo, você iria ter aquele dinheiro depositado, seja aquele dinheiro legal ou não. Se aquele dinheiro foi depositado ou não, isso não faz diferença para o que aconteceu na sua mente. Na sua mente, você quis aquele dinheiro, você cobiçou, você cometeu aquele crime, né, independente da ação ter sido realizada ou não. Então, seguir a consciência é o princípio básico, né, da moralidade, né? Você deve seguir a sua consciência o tempo todo, mas ao mesmo tempo a consciência humana às vezes ela está cativa a algum erro, né? Se a nossa consciência sempre apontar para algum erro, nós sempre iremos errar, quer nós sigamos a consciência ou não. E se nós deixarmos de seguir a consciência, nós também iremos errar. Então qual é a forma de libertar esse pagão do pecado? É pregando o Evangelho, para que a consciência dele se alinhe com o que está na lei de Deus. Ele deixe de ofertar o pecado, o sacrifício, não por preguiça, mas por saber que aquele Deus é falso. E ele passa a ofertar o sacrifício a Deus, né, que é o Deus certo. A moralidade ela tem essa relação com a consciência, né?
Você deixaria de confiar em alguém, né, se essa pessoa deixasse de fazer algo que você mandou ela fazer, ainda que aquela coisa não tivesse nenhuma diferença, porque ela deixou de fazer algo para você, né, que você pediu, né, que você disse que era importante, mesmo não sendo. Então, para aquela pessoa que acreditou naquilo que você disse, ela deixou de seguir, né, a sua orientação, o seu pedido, né, ela deixou de ter essa consideração com você, quer aquela coisa seja correta, seja realmente importante ou não, né? Então a moralidade tem esse aspecto. Por isso que eu citei esses dois exemplos, né, do eunuco e de Paulo, porque eles deixam bem claro, né, Deus, apesar dele ter esse poder, ele não deixa, né, que o evangelho seja pregado sem essa ação da igreja, né? Então, de alguma forma, para haver a pregação do evangelho, deve haver a igreja, a participação da igreja, porque eles são os mensageiros universais, né? Então, o eunuco foi convertido pelo discípulo, né, pelo Filipe, né? E Paulo foi convertido por Ananias, né? Ainda que ele tenha ouvido a mensagem através do próprio Jesus, mas ele ouviu o evangelho da boca dos discípulos, dos apóstolos também, né? Então, ele foi esclarecido através deles, né? Então, a mensagem teve aquela semente ali inicial, como pode haver com essas visões que os muçulmanos têm nesse período, mas ela deve ser completada pela igreja, né? Então, como eu falei, ainda que possa ter acontecido, ela é exceção, mas esse é o último ponto da aula de hoje, e aí eu abro para as perguntas se alguém tiver alguma dúvida.